Oi, gente. Meu nome é Rebeca Benkendorf, eu sou acadêmica de licenciatura em Química da Universidade do Estado de Santa Catarina e eu vou apresentar agora para vocês uma sequência de 5 aulas para a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado 4. Eu espero que vocês gostem. Bem, pessoal, nessa nossa primeira aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre os combustíveis. E para iniciar essa aula, eu vou começar apresentando para vocês 3 notícias reais e vou ler um pouquinho delas para vocês entenderem o que elas significam. Bem, a primeira delas diz que a União Europeia decide encerrar até 2050 a era dos combustíveis fósseis no bloco. A Comissão Europeia defende benefícios econômicos de eliminar por completo os gases do efeito estufa na região até meados desse século. Bem, o que eles querem dizer com isso? É que até 2050 eles devem parar de utilizar o petróleo, o carvão e o gás natural como fontes de energia lá na Europa. Bem, isso inclui também o uso de, por exemplo, gasolina em automóveis. E eles perceberam que isso, além de um grande benefício ambiental, pode lá na frente trazer benefícios econômicos também. Claro, agora no momento eles deveriam investir bastante em tecnologias e incentivos fiscais para as pessoas modificarem o seu veículo e tal, mas isso lá na frente pode trazer grandes benefícios financeiros para a região. A segunda notícia é uma matéria daqui, agora de agosto, se eu não me engano, de 2020, e ela diz que a geração renovável supera combustíveis fósseis na Europa. Ou seja, nos primeiros 6 meses desse ano, a energia proveniente de usinas eólica, solar, hidrelétrica e de bioenergia representou 40% de toda a energia produzida lá na Europa, enquanto a energia proveniente de petróleo, gás natural e carvão representou apenas 34% da energia produzida. Ou seja, assim eles conseguiram perceber que é possível, sim, produzir energia de forma mais sustentável, ou pelo menos que agrida um pouco menos o ambiente do que a energia de combustíveis fósseis. E dessa forma, eles conseguiram também já nitidamente diminuir as emissões de carbono, de dióxido de carbono na atmosfera nesse começo de ano. A terceira notícia diz que o Reino Unido vai proibir os carros novos com motor a combustão em 2035, incluindo também os veículos híbridos, ou seja, que são aqueles que eles são movidos basicamente a energia elétrica, mas eles utilizam combustíveis fósseis para dar a partida no carro. Sobre os veículos elétricos eu vou falar um pouco mais em outra aula, tá? Então, não se preocupe. O anúncio de Johnson não é inédito, mas só diminui o prazo de transição para a total eliminação de combustíveis fósseis, como junta ao bolo os automóveis apoiados no sistema híbrido. Ou seja, eles tinham essa meta antes para 2050, mas eles perceberam que é possível sim ainda adiantar ainda mais para que esses anos, né, esses 15 anos que eles pretendem eliminar esses veículos antes, né, de 2050, podem trazer um benefício muito grande lá na frente. Lá na frente, eu digo daqui a décadas, lá para o final do século mesmo, né? Só que para isso acontecer, para que aconteça essa mudança nos veículos, o governo precisa investir muito dinheiro. E assim, um primeiro anúncio que Boris Johnson já fez é o investimento de 2,5 milhões de libras na implantação de postos de carga, principalmente em áreas residenciais. O que são esses postos de carga? São os locais onde um veículo elétrico pode ser abastecido com energia elétrica, semelhante a um posto de combustível que a gente tem hoje, que abastece o carro com combustível fóssil. Mas agora a gente pode pensar, né, por que esses países estão substituindo os combustíveis fósseis por outras fontes de energia? Qual que é esse intuito deles, né? Porque se a gente pensar, os combustíveis fósseis já são uma tecnologia muito bem estabelecida na sociedade, né? Eles geram muita energia, eles têm um preço relativamente barato se comparado com outras tecnologias,
Nós sabemos como extrair, como refinar esse material, como produzir um bom combustível com ele. Então, por que será que esses países querem mudar? Bem, essa vai ser a questão que nós vamos tentar trabalhar durante essas 5 aulas. Eu gostaria que até o final dessas 5 aulas vocês compreendessem essa ideia dos impactos que têm os combustíveis fósseis e que nós possuímos sim outras tecnologias que podem substituir esses combustíveis fósseis. Bem, como eu falei, o assunto da nossa aula hoje vai ser falar sobre combustíveis. Eles são usados para movimentar motores, em reações de queima e principalmente para movimentar automóveis. Mas quando a gente pensa nisso tudo, acabam ficando algumas questões, como por exemplo, como que isso acontece? Como nós devemos escolher o melhor combustível? Quais são os impactos? Será que algum deles faz mal, outro não faz? Será que existe um combustível perfeito, que não tem problemas? Essas são algumas das questões que a gente vai tentar trabalhar ao longo dessas aulas. Mas antes disso tudo, a gente tem que falar sobre algo que posso dizer que vem antes da gente pensar em combustíveis fósseis, que é o petróleo. E não sei se alguma vez vocês já ouviram essa relação, mas que existe uma relação entre dinossauros e o petróleo. Bem, eu já havia ouvido falar disso, de que o petróleo é resultado de decomposição de dinossauros. Mas de onde será que veio essa ideia? Tudo isso começou lá em 1913, quando os automóveis movidos a combustível, movidos a combustão, estavam em alta na sociedade. E lá nos Estados Unidos surgiu um artigo chamado A História da Gasolina. E nesse artigo, o autor descrevia esse processo de decomposição e dizia que o petróleo é originado da matéria orgânica da decomposição de uma espécie lá específica de dinossauro. Inclusive, nesse texto, ele deixou escrito a seguinte frase: ontem você entornou em seu tanque de gasolina os restos de um dinossauro. E essa ideia pegou naquelas pessoas. Ficou muito forte neles, tanto que algumas empresas, como a Sinclair, que é uma empresa de combustíveis, adotavam o dinossauro até mesmo como uma figura, assim, para fazer a sua divulgação, para fazer o seu marketing. E isso ficou no imaginário das pessoas. Por muito tempo, se acreditou que realmente o petróleo era originado dos restos de dinossauro. Quer dizer que essa ideia é errada? Não sei, né? Na verdade, não existe assim um consenso nessa área. Mas o que a grande maioria dos cientistas, dos geólogos dizem é que o petróleo surgiu da decomposição de micróbios no mar. Ou seja, eram milhões, assim, é uma quantidade inimaginável de pequenas criaturas que viviam no mar, que eles viviam muito próximos à superfície e eles absorviam o CO2 da atmosfera. E eles, depois que eles morriam, eles sedimentavam no fundo do mar. E, assim, a gente está falando de um processo de milhões e milhões de anos, né? Então, eles caíam no fundo do mar, caíam outras, né, terra, e eles iam sendo soterrados. E com o próprio calor da terra, juntando com a decomposição e a pressão que foi feita sobre eles, eles deram origem a um óleo e um pouco de gás também, que deram origem ao petróleo e ao gás natural. Essa é a teoria mais aceita hoje, tá bom? Que essa matéria orgânica que deu origem ao petróleo seja, na verdade, de pequenas criaturas que eram esses micróbios. A região do Golfo do México e o Mar de Tétis, eles eram ambientes muito ricos em vida marinha nesse período Cretáceo, que é, assim, milhões e milhões de anos atrás, tá bom? E hoje em dia, a região do Golfo do México e desse Mar de Tétis são as regiões mais ricas em petróleo que se tem conhecimento. Pelo menos as maiores reservas que se sabe hoje estão nessas regiões. O Golfo do México fica ali na parte sul dos Estados Unidos, né, na América do Norte. E esse Mar de Tétis se refere ao Oriente Médio. É um mar que existia lá na Antiguidade, que hoje não existe mais, mas deu origem a essas reservas que se encontram no solo do Oriente Médio. E são também, coincidentemente,
as maiores reservas do mundo de petróleo. Bem, esse petróleo que se depositou no fundo do mar ao longo de milhões e milhões de anos, ele pode ser encontrado em diferentes camadas do solo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora aqui nesse slide. Bem, aqui, claro, é uma média, né? A gente não consegue analisar, porque o fundo do mar tem diferentes alturas e profundidades. Então, assim, essa seria uma faixa média, tá bom? Do que é encontrado, onde é encontrado o petróleo. A gente considerando uma média de oceano de 2.000 metros, o petróleo ele pode existir nessa camada do pós-sal, que seria uma faixa de 1 quilômetro, onde ele pode ser encontrado. E abaixo dessa camada do pós-sal, existe uma camada chamada de sal, que é realmente sal que se depositou ao longo de milhões e milhões de anos, que ele fica sobre a camada do pré-sal, que ele fica numa profundidade de 7.000 metros abaixo do nível do mar. E lá também pode ser encontrado petróleo, nessas duas regiões, tanto do pós-sal como do pré-sal. Claro, a gente consegue imaginar que para se atingir o petróleo do pós-sal seja um pouco mais fácil, porque você precisa de equipamentos que perfurem 2 a 3.000 metros de profundidade. Para atingir o pré-sal, você precisa de equipamentos ainda melhores, então essa extração tem que valer a pena, né, por assim dizer, porque tem que ter uma boa reserva lá embaixo para se custear, né, o valor de fazer essa extração. Agora, pensando aqui no Brasil, foi descoberto, alguns anos atrás, uma grande quantidade de reservas de petróleo e de gás natural no pré-sal. Essas reservas elas se encontram em uma faixa de 800 quilômetros entre o Espírito Santo e Santa Catarina, nessa faixa que está mostrando aqui no mapa. E é interessante que a gente entenda, né, que o petróleo ele só fica armazenado lá embaixo, nesse fundo do mar, devido à existência de 3 tipos de rochas. As rochas geradoras, elas têm como função concentrar o material para a formação do petróleo. Já as rochas reservatórios, como assim o nome diz, elas promoveram um acúmulo do petróleo ao longo do tempo, e as rochas capeadoras, elas agem como selante, ou seja, elas ficam sobre, né, por cima do reservatório e impedem que o petróleo suba para a superfície. É importante também entender que assim, o petróleo lá embaixo, ele não fica como se fosse assim, uma grande caverna com o petróleo líquido lá embaixo. O que ele existe, na verdade, numa forma como se ele estivesse dentro de rochas, como se fosse uma esponja. Ele fica entre as estruturas dessa rocha, tá bom? É assim que o petróleo está encontrado lá embaixo do mar. Em 2017, a extração de petróleo do pré-sal aqui no Brasil superou a do pós-sal. Ou seja, apesar da extração no pós-sal ser um pouco mais fácil, devido à profundidade, as reservas aqui do Brasil são tão ricas e com petróleo de tão boa qualidade que já em 2017 essa produção se inverteu, né? A produção do pré-sal já foi maior. Bem, agora falando um pouquinho sobre a extração, ela pode ser feita tanto do mar como na terra. Hoje em dia se sabe que as maiores reservas estão no mar, mas as da terra ainda são muito utilizadas dependendo da região, né? Para acontecer a extração, são necessárias 3 etapas. A prospecção é quando é feita uma análise do solo. Através de alguns equipamentos, eles conseguem analisar se talvez existe uma reserva lá embaixo do solo ou não. Depois é feita uma perfuração, ou seja, eles perfuram o solo e eles analisam realmente existe uma reserva lá embaixo ou não, e se existe, aquele petróleo é de boa qualidade, está em boa quantidade também, porque senão não vai valer a pena extrair esse petróleo, né? E a última etapa é realmente a extração, onde eles instalam realmente os equipamentos que favorecem a extração para que o petróleo suba à superfície.
Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre o que é o petróleo, né? Olhando assim para a parte química, o que a gente pode definir como petróleo? Bem, o petróleo ele é composto por uma mistura de hidrocarbonetos, que são compostos que possuem, em sua maioria, carbono e hidrogênio. São cadeias longas que possuem principalmente esses elementos, mas também podem possuir oxigênio, nitrogênio e enxofre, por exemplo, mas em quantidades menores. Eles possuem a sua importância, mas são em quantidade muito menor do que o carbono e o hidrogênio. Eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos, ou seja, gás, líquido ou sólido, sendo que os hidrocarbonetos gasosos são aqueles até 4 carbonos, o líquido de 5 a 17 e os sólidos têm mais de 17 carbonos. Eles podem também ser saturados ou insaturados, ou seja, saturados são aqueles com apenas ligações simples e os insaturados possuem ligações duplas ou triplas. Lembrando que, assim, tudo isso aqui vocês já viram em outros momentos do nosso curso. Isso aqui é apenas uma rápida revisão mesmo, para que vocês entendam que aqueles hidrocarbonetos que nós estudamos antes são os que compõem o petróleo. E também, assim, a parte, para a gente ver, né, o que é esse petróleo, ele tem essa aparência de um líquido preto e bem viscoso, como mostra aqui na foto. Bem, aquele petróleo que é extraído lá do fundo do mar ou do fundo da terra, ele passa por um processo chamado destilação fracionada do petróleo bruto. Em que nessa parte, a gente pode acompanhar aqui pelo desenho, tá? Aqui nessa parte de baixo, o óleo cru, que é chamado aquele petróleo extraído, ele entra em uma fornalha, onde ele é aquecido a temperaturas acima de 350 graus. Boa parte desse petróleo evapora e uma parte ainda vai ficar líquido, tá bom? E então ela entra em uma chamada torre de destilação. Como mostra aqui, nessa parte de baixo ela é muito mais quente, ela é aquecida, e ela vai sendo resfriada conforme ela vai aumentando. E os compostos eles vão sendo separados de acordo com a sua temperatura de ebulição. Ou seja, aqueles compostos mais pesados, eles, mesmo a temperaturas muito altas, eles vão continuar sendo líquidos. Como, por exemplo, aqui, onde esses hidrocarbonetos acima de 17 carbonos, eles já saem na forma líquida. E esses aqui são usados, por exemplo, para fazer asfalto. Conforme a gente vai subindo nessa torre, ela vai sendo resfriada. E então aqueles compostos mais leves vão se tornando líquidos e podem ser retirados de acordo com cada faixa de temperatura, certo? Ou seja, entre 300 e 350 graus, consegue ser separado o óleo lubrificante. De 250 a 300 graus, o óleo combustível, usado principalmente sim, em navios, né? O óleo diesel é retirado numa faixa de 220 a 250 graus, a parafina de 180 a 220 graus, o nafta de 60 a 180 graus, a gasolina, que acredito que é o produto mais utilizado, é retirada de 25 a 60 graus, e aqueles compostos que eles não se tornaram líquidos mesmo com todo esse resfriamento dessa coluna, ou seja, que chegou a 25 graus, eles ainda são gás, eles são retirados aqui por cima e são utilizados como gás de petróleo, que é aquele gás utilizado no botijão de gás, que é usado nos fogões na cozinha, né? Bem, mas será que só existem os aspectos positivos com relação ao petróleo? Toda essa questão da geração de energia, de ser uma fonte muito grande e tal, muito útil nos dias de hoje? Será que não existem também os aspectos negativos? Bem, um deles que muito se fala é a questão de ser um recurso natural, mas não renovável. Ou seja, é natural porque surgiu naturalmente da decomposição de matéria orgânica. Mas ele é não renovável porque algum dia esse petróleo do mundo vai acabar. Ou seja, ele existe grandes reservatórios, tem reservatórios que ainda não se conhecem, inclusive no fundo do mar, mas um dia eles vão acabar. Então, é necessário que não exista essa dependência tão grande apenas de fontes de combustíveis fósseis. Outra questão também são os impactos ambientais. Um deles é com relação à emissão do dióxido de carbono,
que é um dos principais causadores do aquecimento global. O aquecimento global a gente vai trabalhar um pouquinho melhor lá na frente, então eu não vou entrar em muitos detalhes agora. Outro deles é a emissão do dióxido de enxofre, que causa chuva ácida. Como eu falei, os hidrocarbonetos, eles são compostos principalmente por carbono e hidrogênio. Mas aquele enxofre que está ali em pequenas quantidades, quando queimado, ele emite esse dióxido de enxofre, que provoca chuva ácida, que causa principalmente danos em construções, em monumentos históricos, como mostra nessa imagem aqui de baixo. Outro deles é a poluição dos automóveis, que provocam doenças respiratórias. Todo automóvel à base de combustão interna emite gases que são prejudiciais para a nossa saúde e que provocam, inclusive, um aumento dessas doenças respiratórias, principalmente em cidades grandes, com grande circulação de automóveis. E outro deles, que talvez seja o que mais impacta até, é a questão dos vazamentos no mar, que impactam muito a vida marinha. E esse eu vou falar um pouquinho mais aqui para frente. Eu queria mostrar para vocês 3 notícias. Essa daqui é uma notícia de agosto desse ano, que fala de um vazamento de óleo que estaria ameaçando corais e mancha o mar, que era da cor turquesa, das Ilhas Maurício. A gente consegue ver ali que ainda existe um navio encalhado e que ele já havia depositado grande quantidade de óleo no mar. Esse é um navio que provavelmente estaria transportando petróleo produzido em uma região para outro lado do mundo. Infelizmente, nessa notícia aqui de um mês depois, esse aqui é o mesmo mar, é o mesmo local, mas vocês conseguem perceber que aquele navio não está mais lá. Ou seja, ele afundou. Infelizmente, não foi possível retirar o óleo de dentro dele e causou um grande derramamento de petróleo que atingiu o mar da Venezuela. Outra notícia é também desse ano, de agosto desse ano, que mostra que o óleo vazado em um acidente do ano passado ainda estava aparecendo no mar e que deveria durar mais décadas ainda até que todo esse óleo pudesse ser retirado do mar. Isso para a gente até ter uma noção da quantidade do impacto, como é difícil tirar isso do mar, né? Isso acontece porque o espalhamento do petróleo no mar é muito rápido, ele provoca uma mancha muito grande em pouco tempo. Os primeiros contaminados são os plânctons. E a gente pode imaginar assim, os plânctons, né, são organismos tão pequenos, né, mas a questão é que os plânctons, primeiro, eles realizam fotossíntese, ou seja, eles aumentam a oxigenação no mar, e também eles servem de alimento para peixes. Se os peixes não comem, eles morrem. Então, acaba afetando toda uma cadeia alimentar sucessivamente, né? Outra questão é a maré negra, que essa mancha que a gente vê aqui nessa imagem, ela impede a passagem de luz. Se impede a passagem de luz, impede que aqueles organismos que realizam fotossíntese no mar não vão conseguir realizar, ou seja, diminui a oxigenação e prejudica de novo toda essa cadeia de animais. Provoca distúrbios reprodutivos e cerebrais nos animais, tanto pela ingestão desse óleo, como também pela falta de oxigenação. Prejudica a pesca, porque muitos desses animais vão morrer. E também o acúmulo de óleo nas penas de aves. Esse acúmulo faz com que as aves não consigam voar e elas acabam morrendo afogadas. Ou seja, a gente consegue ver que o vazamento não é um impacto apenas localizado. Ele, além de se abranger muito em uma região muito grande, ele impacta diversos animais por uma área muito grande. Então, a gente acaba pensando assim, né? Como que podemos resolver esse problema? Eu coloquei essa imagem, assim, que é um menino entrando dentro do mar, tentando retirar alguns desses resíduos, porque mostra que, assim, muitas vezes os governos não conseguem resolver esse problema sozinhos. Às vezes por falta de interesse, por ser um acidente muito caro de se consertar, né, de se resolver,
acaba sobrando para aquela população que depende do mar para sobreviver. Depende da pesca, muitas vezes, depende do transporte naquela região, depende do turismo, muitas vezes, que uma região afetada por um vazamento de petróleo, ela acaba ela é praticamente destruída, né? Então, é um problema que até existem algumas tecnologias para tentar retirar esse mar, mas retirar esse óleo do mar, mas além de serem muito caras, elas muitas vezes não são estimuladas, né? Elas não recebem um incentivo do governo para serem investidas. Agora, antes de acabar a nossa aula, eu queria passar para vocês uma atividade avaliativa que vocês vão fazer apenas lá no final da última aula, que será a aula 5, que vai ser um debate. Ou seja, vocês deverão debater se o aquecimento global é natural ou se é causado pelo homem. Ou seja, lá na aula 5, como eu falei, vocês deverão, por enquanto, apenas pesquisar sobre o aquecimento global. Vejam que existem diferentes ideias, diferentes teorias e vão dando uma olhada. E ao passar das aulas, eu vou explicando melhor sobre isso. Agora, para essa aula, eu vou passar uma atividade que vocês deverão escrever um texto sobre o petróleo, considerando a sua importância econômica e social versus o seu impacto ambiental. Ou seja, é praticamente isso que nós vimos hoje na nossa aula. Para isso, vocês vão ter 25 minutos. E assim se encerra a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigada a todos.